Problemas técnicos. Pronto, estamos de O volta. Canadá, Acontece, não, né? é, o É, Canadá é, tem muitas coisas interessantes, mas a internet, da onde eu estou especificamente, ela falha muito. É impressionante. acontece, é coisa mesmo coisas que a internet propicia mesmo. Então, vamos continuar então. Você estava falando da questão de que como os Jogos Olímpicos, né, e como determinados eventos do Rio de Janeiro ajudaram a alavancar o sucesso das PPPs. Então, aí você pode retomar um pouco nessa linha do que você estava Não, falando. beleza. O sucesso e pelo menos a implementação da política, né? Acho que a política, a gente já teve outras experiências de policiamento comunitário, pelo menos tentativas, teve o GPAI uns anos atrás, da UPP, então tinha essa ideia um pouco dessa ocupação no território, mas teve essa articulação política e, de fato, o projeto deslanchou, teve aporte privado também, mas teve essa ideia de fazer funcionar naquele período de tempo. E aí, uma coisa que eu acho. Eu vi o Daniel Cerqueira falou numa palestra uma vez do Pacto pela Vida, se eu não me engano, ou o que fizeram no Espírito Santo. Eu posso estar esquecendo o nome do plano. Fizeram um plano do Espírito Santo muito parecido, plano muito bem sucedido. E o ponto fundamental que ele traz é que, para esse projeto ser bem sucedido, ser sustentável a longo prazo, tem que ter um monitoramento e uma gestão em que o executivo, no caso o governador, participe diretamente e faça com que as secretarias dialoguem e façam o projeto funcionar. Por que isso é relevante? Porque o grande problema, se a gente for levantar assim, pelo menos da forma como eu enxergo, além da parte militarizada, foi que a gente só entrou com o braço armado, né, naquelas comunidades. Então, toda a ideia da UPP social, o desenho que tinha com o Eduardo Henriques no começo, depois com o Eduardo Larroque, não foi para frente. Todo passo desse, você, beleza, a gente entra, a gente tem um trabalho do Banco Mundial que fala trazendo o Estado de volta. Só que a gente só levou uma parte do Estado, a gente levou a parte do Estado que sempre esteve presente. Então, a gente nunca trouxe o Estado de volta, se a gente for para pensar. A parte militarizada sempre teve ali. O que não teve foi uma política séria, uma política social séria ali, focalizada naqueles territórios, com provisão de bens públicos, satisfazendo demandas daquelas comunidades. Não tem algumas demandas, por exemplo, de escolas ou creches que eram para ser criadas e não foram, etc. Então, acho que teve essa dinâmica, assim, contando bem rápido por que não funcionou. Agora, tem alguns pontos positivos, que eu acho que a gente conseguiu trazer de volta essa lógica de policiamento comunitário, que é uma lógica mais racional de atuação policial, ao invés de incursão armada. Acho que o custo-benefício dessa lógica de intervenção policial é altíssimo. O resultado é muito baixo para o custo potencial que a gente tem, um custo para todo mundo envolvido. Acho que todos os agentes ali são expostos a esse custo, não só os moradores, como o alto nível de estresse que esses policiais passam. E teve essa lógica, que eu acho que isso é uma abordagem muito interessante, que foi mais ou menos a abordagem que usaram em algumas operações nos Estados Unidos, operação em Boston, em Chicago também. Teve essa lógica de focar no território, focar não só no território, como em pessoas. Então, em vez de você fazer uma política que ela seja muito ampla, você faz política focalizada naqueles territórios que concentram maior nível de criminalidade, seja homicídio, seja crimes contra o patrimônio, e naquelas pessoas que estão mais em risco de cometer esses crimes. Então, toda essa lógica de ou place-based policies ou uma política de dissuasão focada nas pessoas, ela meio que foi trazida para o debate. Talvez ela não tenha sido bem implementada, mas eu acho que se a gente dá uma olhada nas evidências, parece que essas políticas focadas elas têm um custo-benefício muito, muito melhor do que outras alternativas. E aí, o que seria mais ou menos, se a gente parar para pensar, essa política de dissuasão focada? Então, se a gente pensa primeiro dissuasão focada na pessoa, seriam políticas voltadas para aquelas pessoas que estão à margem de sair da escola, por exemplo, estão à margem de eventualmente abandonar a escola. Então, seria uma política, por exemplo, de buscativa, uma política de incentivo para a criança, para o jovem continuar na escola, que é um pouco o que o Bolsa Família faz. E tem o outro lado disso, o lado do Estado colocar um limite no que é aceitável em termos de crime, delito, e o que não é. Então, mais ou menos o que fizeram em Boston, assim, bem anedoticamente, foi você coloca todo mundo numa sala, possíveis
ou pessoas que cometeram crime falam, isso é aceitável, isso não é. Óbvio que todo crime, nenhum crime seria aceitável. Só que se a gente pensa no modelo, mesmo modelo racional do Becker, por exemplo, nunca o crime vai ser zero em uma sociedade. Combater o crime é custoso. Então você define aquilo que é mais custoso e tenta colocar toda a força do Estado em reprimir aquele tipo de crime. E aí a gente passa para um conjunto de políticas que é bem diferente. Então a gente passa para um conjunto de políticas que primeiro, a ameaça tem que ser crível. Então, se você fala, por exemplo, o homicídio é uma situação que passa desse limite, você tem que investigar e punir o homicídio. A gente tem uma investigação, uma taxa de resolução de homicídio baixíssima. E a gente tem, assim, você pega em termos de preso provisório, não é que a gente prenda pouco, a gente prende muito mal. Então, o incentivo que a gente gera não é esse incentivo de dissuasão forçada, é um incentivo que é um incentivo, teoricamente, que não existe. A gente tem, aqui eu não sei exatamente os números, mas existe uma taxa de preso provisório que é preso por pequenas quantidades, posse ou porte de pequenas quantidades de maconha, por exemplo. Então é uma situação assim, é esse crime que a gente quer combater, ou a gente quer pensar uma política focada em evitar que homicidas contumazes, num termo que eu acho bem interessante do Daniel Cerqueira, cometam um crime. Então, acho que tem uma política aí de gerar incentivos ou aumentar o custo do cometimento de crimes que são socialmente muito custosos. Então, acho que essa é uma primeira ideia de focar na pessoa e focar no território que concentra não só as pessoas que cometem esse crime, mas territórios que eventualmente concentram uma quantidade de crimes. E são poucos. Se a gente pega, por exemplo, indo um pouco para o caso de crime contra o patrimônio, só para dar um exemplo dessa concentração espacial de crime, a gente tem mais ou menos 2%, 3%, talvez um pouquinho mais, 5% da cidade do Rio, concentrando mais ou menos 50% dos crimes contra o patrimônio. Então, a gente tendo um diagnóstico e tendo essa ideia de fazer uma política focada naquele território, a gente consegue gerar um custo-benefício melhor. Voltando para o caso da UPP, só para fechar, que acho que foi uma lógica do ponto positivo, foi essa lógica focada no território. Então, a gente coloca o território ali, aquele território, eventualmente, tem condições criminogênicas, acho que não é criminalizar a pobreza ou não é pensar as comunidades como locus da violência. Acho que, pelo contrário, acho que a gente pensar que podem existir fatores criminogênicos naquela localidade, por exemplo, uma taxa de abandono mais alta, ou uma condição de renda pior, sem determinismo, né? Seria em termos de probabilidade, e usar aquela potencialidade da comunidade, atuando junto dela, para prover os bens públicos necessários. Que aquela comunidade precisa e pensando sempre na estabilidade desse programa. Né? Então, é um programa que não é para a gente chegar e durar 10 anos, seria um programa para você durar, um projeto de longuíssimo prazo, que volta para a questão da articulação política, a dificuldade que a gente tem de fazer uma articulação política de longo prazo, não só para essa política, como de várias outras. Deixa eu ver se eu fiz uma colinha aqui de coisas que eu queria falar, deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa. E tem outra política que eu acho bem interessante, que tem uma literatura mais recente, inclusive foi o texto que pessoas da Liga escreveram, eu esqueci o nome delas, se você lembrar. Eduarda e Maria Clara. Escreveram para a Iniciativa Rio Mais. Um parênteses aqui, a Iniciativa Rio Mais é super interessante, é um projeto fantástico, e os textos são muito bons, os textos que estão lá. Tem toda essa ideia que vai na dissuasão focada ou em políticas focalizadas em pessoas, tem essa ideia mais recente de tentar gerar um comportamento, pequenas mudanças de comportamento. Pode ser terapia cognitivo-comportamental, elas citam o projeto Becoming a Man. Eu tenho uma colega aqui na UBC, a Ieda, que tem um projeto fantástico de fazer intervenções focalizadas, fazer grupos de discussão para tentar mudar um pouco a ideia de masculinidade tóxica em alguns ambientes. Então, tem toda essa ideia de fazer pequenas intervenções que podem ter efeitos. E tem algumas evidências disso. Isso não serve só para jovens, pode servir, por exemplo, tem um trabalho do Chris Bladman, coautores, que vem isso para a Libéria e vem isso para Chicago também. Então, tem algumas medidas que a gente pode fazer focada na pessoa e no território. Eu acho que a condição necessária para isso é a gente ter uma polícia ou um conjunto de políticas que pensa aquela comunidade não só
de cima para baixo, mas que a gente construa essa relação usando os ativos daquela comunidade, ouvindo, fazendo uma escuta não só ativa, mas como de fato implementando sugestões. Eu acho que isso foi uma parte que a gente não conseguiu e é uma parte complicada de gerar confiança. Tem uma relação de longo prazo conflituosa e de falta de confiança de algumas localidades com determinada parte da polícia e de cima também, né, de agentes políticos, que eu acho que isso é uma questão que a gente tem que pensar também, eventualmente, no desenho disso. Não tem uma solução muito, assim, de cabeça, pensando... Se eu lembrar de mais alguma coisa no meio, eu falo. Eu acho que eu anotei aqui, eu devia ter feito uma lista bonitinha, eu deixei meio jogado. Beleza, então vou partir aqui para outra pergunta, que é mais ou menos indo na direção de algo que você já falou antes, de como impactou diversos aspectos da vida das pessoas, as UPPs. Como é que você vê nesse debate hoje, da questão de, por exemplo, o economista entrar nesse debate junto com outros pesquisadores de outras áreas, e se você acha que realmente pode haver uma fusão dessas áreas para que se entenda e que se possa pensar políticas públicas para que melhore esses aspectos educacionais, de saúde, enfim, até aspectos mentais, etc. Queria saber um pouco sobre isso. Sem dúvida. Eu acho que, assim, eu acho que economistas podem ter visões diferentes sobre isso. Eu acho que eu tenho uma visão economicista, de certa forma, de pensar na vantagem comparativa que a gente tem. Mas sem descambar para uma tecnocracia ou uma visão de políticas baseadas só em evidências, não só informadas por evidência, etc. Acho que a nossa vantagem comparativa, pensar em termos de política pública, pensar em termos de desenho experimental e pensar em custo-benefício. Então, avaliar o custo-benefício de uma determinada política, a gente consegue informar que essa política teve tal custo-benefício, informar que essa política teve custo-benefício assim em tais e tais outros lugares, informar um corpo de evidências para determinada intervenção acontecer. E isso, só um parênteses voltando aqui, a gente nunca, eu pelo menos nunca consegui achar o custo das UPPs. Teve uma questão, a gente não só, porque qual que era a ideia da UPP? Você falava que ia entrar em determinada comunidade, você tinha a entrada, às vezes, em algumas comunidades maiores, você teve a entrada de blindados da Marinha, você teve participação do Exército junto com o BOP, junto com a polícia. Isso, assim, as evidências anedóticas que a gente tinha de jornal é que isso era uma operação caríssima, essas pessoas ficavam ali durante muito tempo. Então, uma das coisas que eu queria entender, assim, a política claramente teve um benefício de curto prazo, de redução de violência naqueles locais, mas qual que foi o custo disso? Será que não tinha nenhuma outra política alternativa, mais sustentável, eventualmente, como essa, focada em territórios e pessoas, que a gente conseguiria usar para essa alocação? Então, acho que o custo, a vantagem comparativa do economista é fazer essas perguntas. Mas eu acho que desse é o lado economista participando de debates entre economistas. Eu acho que tem uma parte da gente enquanto participante do debate público. E eu acho que, voltando para a pergunta, a gente tem que tomar, eu pelo menos tento tomar esse cuidado, nem sempre consigo, acho que também, se eu não conseguir em algum momento, acho que eu estou tentando, de fato, fazer essa separação muito clara. Uma variável que é difícil mensurar, a não ser que a gente tenha surveys, a não ser que a gente faça uma entrevista qualitativa longa e quantifique isso de alguma forma, é entender como as pessoas que estão naquela localidade, que de fato vivenciaram aquela situação, se sentiram. Então, acho que essa é a grande variável que falta. E tem vantagens comparativas de outras profissões e de outras áreas do saber que trazem essa evidência para o debate, e ela tem que ser ouvida. Talvez seja uma evidência até mais forte do que qualquer outra evidência quantitativa que a gente tem. Então, a parte do custo-benefício, a gente consegue calcular nessas variáveis quantitativas, eventualmente a gente tem que trazer essas outras variáveis para colocar tanto no custo ou no benefício. Eu acho que isso é a parte da dimensão política dessa avaliação, ou de qualquer política pública. Acho que a avaliação geral da política, ou se a gente pensar em termos de
equilíbrio geral da política, a gente tem que considerar isso. E em termos de formulação e desenho, a gente tem que incorporar isso desde o princípio, no desenho, na formulação. Existe um saber construído ali, e existe o interesse de construir as coisas de baixo para cima. Eu acho que tem um pouco essa discussão, você pega uma literatura mais antiga de desenvolvimento, de políticas de cima para baixo, de baixo para cima, acho que tem essa ideia de construir, gera essa confiança dos atores locais para você implementar determinada coisa. Eu acho que, assim, tem algumas medidas, algumas formas da gente mensurar isso eventualmente, mas muitas delas são difíceis, né? Acho que tem alguma limitação. Pode ser em termos de restrição orçamentária, para fazer um survey longo, pode ser em termos de vantagem comparativa, acho que a gente desenhar uma entrevista qualitativa e inferir algumas coisas disso é mais complicado. E eu acho que esse foi um dos problemas das UPPs, no meu caso, pelo menos na minha visão do debate público, né, naquela época. Você tinha pessoas, sim, falando do que estava acontecendo, mas a gente incorporou pouco essas discussões no desenho da política. Aí pode ter toda a questão da articulação política, a gente não conseguiu articular uma coalizão política para deixar o programa sustentável, e também a gente não trouxe essas pessoas para o debate, que era a ideia original da UPP Social. O desenho, e aí de fazer um parênteses de novo, o desenho das UPPs sociais é um desenho e é um projeto muito interessante, é um projeto sólido, e não aconteceu por uma articulação política. E tinham espaços de deliberação entre esses atores, né? Então, acho que assim, o que falta, de certa forma, o faltou não foi plano, não foi desenho, não foi capacidade técnica. Foi essa questão. E aí, acho que aí um ponto menor, que eu acho que eu esqueci de falar na parte de cima, mas acho que é relevante, voltando na vantagem comparativa do economista, teve uma expansão muito rápida do programa. Então, teve um ganho político da pacificação muito grande, teve uma expansão talvez mais rápida do que o ótimo. Então, a gente não teve um desenho muito claro, um protocolo muito claro de implementação e avaliação que fosse reproduzível na escala que foi reproduzido, ou pelo menos no período de tempo que foi reproduzido. Então, isso gera vários problemas, inclusive na nossa vantagem comparativa, que é avaliar e, na visão do gestor, eventualmente ajustar a rota, né? Então, trazer aquela visão para isso, para melhora do desenho, eventualmente da implementação. Beleza. Essa pergunta que eu vou fazer agora, eu confesso que eu tinha muita vontade de fazer, mas eu queria antes saber se tem realmente alguma relação ou se eu estou me excedendo de alguma forma, e aí vai ser importante falar sobre isso. A gente cresceu, né, nós que nasceram nos anos 2000, com esses filmes clássicos do cinema brasileiro, que são Copa de 1 e 2. Né? Para quem é da minha geração, provavelmente já viu também, que é um filme que marcou muito. Então, fatou sobre essa questão da violência policial, enfim, da questão do governo. E aí eu queria saber, primeiro eu queria saber se o que o filme passa é uma realidade que ainda existe no Rio de Janeiro, se tem alguma correlação com as UPPs, se a atuação do governo ainda que tem uma correlação com isso. Enfim, acho que são várias questões que o filme traz assim, de discussão, e acho interessante trazer isso aqui para ver se tem algum tipo de relação com as UPPs. Eu queria saber um pouco sobre isso. Isso aí. Não, eu estava falando sobre isso domingo com um colega. Antes que eu tenha problemas em termos de estar vendo um colega nesse período, aqui no Canadá, a política, a gente pode ver duas pessoas da nossa bolha. Então, a gente define a nossa bolha e a gente pode ver duas pessoas ou dois conjuntos diferentes nessa bolha. E aí, domingo, eu estava falando com ele essa ideia de rever esses filmes, né? Que eu revi Cidade de Deus, tem um tempo, eu vi esse ano passado, e durante o doutorado eu revi Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2. E, assim, todos os elementos estão ali. Eu acho que é um filme que tem muito escrito nas entrelinhas ou nas linhas. A gente fez uma leitura social talvez equivocada. Eu acho que tinha uma denúncia ali muito grande e a gente gostou do Capitão Nascimento, que era justamente o braço armado que entrava e foi o Estado sempre presente ali, né? O Estado sempre presente era
esse braço armado que ia lá e enxugava gelo, matando um traficante ou outro, com a truculência e tal. O que não quer dizer, por exemplo, que eu não acho que, eventualmente, acho que é uma outra discussão, pensar em termos de existência de BOP ou existência de polícia militar. Acho que é uma outra discussão, acho que é uma discussão em aberto. Eu acho que o filme não se propôs a fazer a discussão, mas ela propôs a se mostrar a brutalidade de determinado, brutalidade do modelo. Às vezes não é a brutalidade do agente em si que está na ponta. Mas o sistema, né? Do sistema. O sistema é complicado nas palavras dele, né? Acho que tem um incentivo, assim, acho que tem muito pouca avaliação e muito pouco monitoramento na ponta. Então, acho que tem um amplo poder na ponta que a pessoa pode usar para determinados objetivos e tal. E aí, só para fazer duas sugestões aqui, para que você perguntou como é que fica, como é que se o filme representava ou não. Tem dois livros que eu acho muito interessantes. Um é Como Nascem os Monstros. Eu posso ver depois o autor, que eu acho que foi um PM que participou, ele atuava mais ou menos do batalhão da Tijuca, ou Vila Isabel, e ele participava de várias intervenções ali naquela área da Tijuca, e vai contando a história dele na PM. Então é uma coisa bem... É um livro bem impactante. E tem o livro novo do Bruno Paes Manso, República de Milícias, que eu acho que é interessante a gente ver onde que esse poder poder sem monitoramento na ponta pode levar por parte de alguns agentes ou poucos agentes naquela localidade. Então, acho que o filme tentava retratar um pouco isso, e tentava trazer essas questões, mas a gente interpretou errado. E aí o filme 2, que eu acho mais interessante, vem toda a discussão da CPI das milícias em 2008, do trabalho do Freixo, o República das Milícias conta muito bem. E há uma situação que, assim, se a gente pega hoje, é uma situação complicada. E em termos de pesquisa, por exemplo, pesquisa etnográfica ou pesquisa sem ser quantitativa, desculpa, é muito mais difícil fazer. Eu não lembro agora quem estava falando, mas era uma antropóloga da UF, se eu não me engano, que ela tem uma tese sobre moradia irregular naquela região ali de Muzema, se eu não me engano. Ela falou que é muito difícil você fazer qualquer trabalho etnográfico naquelas localidades. Então, existe um apagão um pouco de entendimento de governança criminal ou de como elas agem naquelas localidades, porque é difícil mesmo. É muito mais complicado lidar com esse tipo de problema, um problema que está intrinsecamente ou imbricado com o Estado formal ou com o braço armado do Estado. Se pensar em termos de política pública, é muito mais complicado. Não que o outro não fosse complicado, né? Você tem... É como se fosse uma erva daninha, né? Então ela está infiltrada e atua muito mais eventualmente. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as conceituações, mas eventualmente mais parecido com uma máfia do que com uma organização criminosa, como a gente entende essas gangues. Gangues não é um bom termo, mas essas organizações criminosas comuns, né, que a gente viu no Rio. E o livro do Cidade de Deus também é muito interessante, que mostra um pouco o começo dessa criminalidade ali. E tem um livro muito legal do Ailton Batata, que foi organizado pela Alba Zaluário, por uma outra pessoa que eu esqueci o nome. Ailton Batata era o Cenourinha do filme, e ele não entende porque que chamaram Cenourinha e não Batata, ou alguma coisa relacionada a ele. E vai contando como é que surgiu ali uma proto-organização dessas facções, vamos chamar assim, e como elas foram evoluindo ao longo do tempo. Que aí eu acho que entra na outra parte que eu estou muito interessado em pesquisa. Acho que tem um trabalho com o Pedro, aqui, colega meu da UBC, e com a Mariana Carvalho, da UCSD, que é tentar entender, mapear a expansão criminal no Brasil e tentar entender como que muda a organização, como essas organizações evoluem ao longo do tempo. Então, pensar um modelo de evolução, nascimento, crescimento, eventualmente consolidação, e eventualmente a gente vai ter um conjunto de políticas de fazer com que essas organizações decresçam ao longo do tempo. Então, tem essa parte. E o filme mostra isso também.
Mas eu tenho que admitir que acho que eu sou muito grato, de certa forma, por ter entrado nessa literatura, por ter conseguido mudar várias preconcepções que eu tinha antes. Então, quando o filme surgiu, eu estava no ensino médio e, sim, todo mundo falava o jargão do Capitão Nascimento, todo mundo gostou do Capitão Nascimento, se identificou nele de certo ponto, que é uma saída fácil, né? Fácil, como o ex-governador falava, tem que dar tiro na cabecinha, etc. É uma saída fácil que, no fundo, a gente enxuga gelo com um custo social altíssimo. Então, aí, colocando um pouco o chapéu de economista, essa política é custo efetiva? Assim, eu acho, tenho muita dificuldade em pensar num benefício que supere esse custo. Mas, enfim, eu acho que eu não sei se a gente lança um Tropa de Elite 3 falando, sei lá, evolução das milícias, eu tenho minhas dúvidas se a gente não ia gostar do cara lá que estava participando do miliciano hoje, né? Mas, enfim, Beleza. o filme é legal nesse sentido. Se a gente consegue ver de novo e mudar a concepção, a gente vê que tem vários elementos interessantes ali na discussão. Beleza. Um amigo meu perguntou aqui, eu queria que você explicasse um pouco melhor sobre o que seria essa UPP social, que você falou que esse projeto. Explicasse com mais detalhes como é que ela funcionaria. Tem como dar uma... Beleza? Não, tranquilo. Então, o projeto, eu vou falar a parte que eu entendo, assim, né? Acho que tem várias nuances e teve muita ida e volta nesse programa. O plano da UPP, inicialmente, era você, pegando o termo do documento do Banco Mundial, trazer o Estado de volta para as comunidades. Então, o Estado esteve ausente durante muito tempo, tem problemas de saneamento, eventualmente tem surto de tuberculose na Rocinha um tempo atrás, que é uma doença respiratória que está um pouco associada à falta de políticas públicas. Então, tem várias coisas que faltava. E faltava pensar também, eu acho que falando um pé atrás antes disso, pensar, inclusive um outro texto que eu achei muito legal na Iniciativa Rio Mais, pensar a favela como potencialidade. Pensar naqueles ativos e pensar não só como locus da violência, mas você trazer aquilo, integrar aquela comunidade dentro da cidade do Rio, pensar como parte constituinte, uma parte válida, uma parte super relevante em termos de capital simbólico e capital cultural, e potencial de capital humano gigantesco que tem ali, e integrar essa comunidade, essas comunidades, integrar formalmente, né? Não é integrar que a pessoa sai de lá e trabalha no outro local, integrar com cidadania. Então, a ideia da UPP, até onde eu entendo, era primeiro você fazer esse movimento de entrada com o braço armado, introduzir uma polícia de comunidade, então essa mudança na lógica de intervenção. Então, em vez de você fazer o policiamento ostensivo ou fazer incursão policial, você colocava uma polícia de comunidade. Inclusive, uma das coisas positivas, pelo menos no desenho inicial da política de UPP, foi recrutar novos membros. Então, você treinou mais ou menos 9.000 pessoas novas, e essas pessoas novas, teoricamente, sem os vícios da corporação, foram colocadas nessa localidade. E aí, depois disso, você traria toda a parte do Estado que estava ausente e continua ausente. Então, a UPP Social era esse desenho. Era trazer toda a parte de cidadania, a parte de bens públicos no desenho original da política. Então, foi essa parte que a gente teve esse jogo político, essa falta de articulação política. E aí, depois, acho que eu recomendo fortemente o texto da Eduarda Larroque também na iniciativa Rio Mais, que ela conta um pouco desses problemas da UPP Social, e ela participou, ela foi eventualmente a gestora desse programa pela cidade, e como que acabou virando um laboratório de geração de dados. Ela foi totalmente esvaziada, acho que você tinha vários problemas de fazer as secretarias convergirem para uma determinada política. Aí é um problema de economia política, acho que é um problema clássico de coordenação, e não teve, como o Daniel fala, no caso do Espírito Santo, a chancela e a liderança de um governador ou de um prefeito. Então, a parte toda que era interessante do projeto original das UPPs não veio. Então, a gente acabou entrando só com a parte militar, que não era nova, né? Então, a gente não trouxe nada novo no elemento.
Beleza, perfeito. Então, a gente chegou aqui no nosso tempo. Realmente foi muito, muito boa, muito produtiva a live. Lembrando que essa é a parte 2, a parte 1 já tá lá no Twitter também, para quem perdeu. Quero agradecer de novo, Vinícius, pela sua presença. É realmente muito esclarecedor de falar sobre isso. E é isso, galera. Quem não conhecia a gente dali, agora tem a chance de conhecer. Vamos fazer outras lives. Já tem várias lives também aí no Twitter com outras pessoas que já fez. Dia 8 vamos ter uma live com o Rafael Bruce. Dia 10 com a Ana Peçanha. Então, muita coisa ainda está vindo aí pela frente. Então, quero agradecer de novo. E é isso. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado.